em nome de Jesus, esse tempo precioso de nossas vidas. Em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, glória a Deus. Temos lugares aqui à frente, aí os irmãos forem chegando, já tomaram os seus lugares aqui na frente. Glória a Deus, irmãos. Muitas vezes a gente passa a nossa vida com o Senhor e muitas vezes vários cristãos passam a vida toda e partem aqui da terra sem conhecer verdadeiramente a pessoa do Espírito Santo. E o Senhor, Ele vai nos dar essa oportunidade. O Senhor quer nos dar essa oportunidade nesse tempo. E eu quero, antes da gente entrar aí sobre a obra do Espírito Santo, eu quero ler alguns textos com vocês. Abra aí a sua Bíblia em João, capítulo número 20. Nós vemos aqui que Jesus, Ele já ressurreto, ele fez algo muito maravilhoso. João capítulo 20, verso 21, nós vamos ler a partir do 21. Todos que chegarem, tomem os lugares aqui na frente, que já tem a apostila, tá bom? Por favor. Os lugares da frente aqui, ó, por favor, todos aqui. Diz assim a palavra de Deus: E Jesus lhes disse mais uma vez: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Verso 22, olha só. E, tendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. E aí você pode perguntar: mas eles eram cristãos, eles eram seguidores de Cristo, mas eles não tinham o Espírito Santo? E aí nós vamos entender que a promessa de Joel capítulo 2 ainda não tinha sido cumprida. Joel capítulo 2, vamos lá? Joel 2, verso 28. Então, depois destes eventos, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Essa promessa aqui de Joel capítulo 2, ela não tinha sido cumprida ainda. Então, Jesus, ele sopra o Espírito Santo dele sobre os discípulos, mas ainda não tinha sido derramado sobre todos, sobre toda a carne. Agora nós vamos para João 14. João 14. Verso 16. Aqui nós vemos que Jesus promete o Espírito Santo. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco. Diga assim: para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Muito interessante isso aqui. O mundo aqui é no sentido de que as pessoas que não têm Jesus. Aqui não quer dizer que uma pessoa ela está impedida de receber o Espírito Santo. Aqui não é isso. Aqui está dizendo que aquele que não tem Jesus,
ele não pode receber o Espírito Santo. Porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele vive convosco, estará dentro de vós. Então aqui a promessa de Jesus, que o Espírito Santo dele habitaria dentro do nosso espírito. Isso é maravilhoso. Ou seja, Deus passaria a habitar dentro do ser humano. Você tem noção disso, o que seja isso? Antes, no Antigo Testamento, havia manifestações do Espírito Santo na vida de alguns homens, mas aqui em Joel, o Senhor promete que ele derramaria sobre toda a carne. Porém, existe um pré-requisito para que o Espírito Santo possa habitar, que é a pessoa entregar a sua vida a Jesus, reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, entregar a sua vida a Ele. Então esse é o único pré-requisito para alguém receber o Espírito Santo. Vamos agora a mais 2 capítulos, João 16. João 16, verso de número 13. Vamos ler aqui primeiro o verso 7. Todavia eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta. Se eu não for, o advogado, aqui é o Espírito Santo, não poderá vir para vós, mas se eu for, eu o enviarei. Então nós vemos, irmãos, no Antigo Testamento a manifestação de Deus Pai. Depois o Filho vem à terra, e quando o Filho parte, ele envia o Espírito dele. Então nós estamos no tempo do Espírito Santo, e é a última era antes do arrebatamento. É a última era. E continua dizendo: quando então ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Então esse aqui é uma das obras do Espírito Santo, convencer o homem que ele é pecador. Quando você estiver orando por alguém, você vai orar para que o Espírito Santo convença que ele é pecador. Porque muitas vezes a pessoa não entrega a vida a Jesus e fala: eu sou bom, eu não roubo ninguém, eu sou honesto. Mas isso não vai levar a pessoa para o céu. Ela precisa reconhecer Jesus. Então a obra do Espírito Santo é essa também. Do pecado, porque a humanidade não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vós não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Eu ainda tenho mais verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento nesse momento. Veja que Jesus, ele disse algumas coisas, mas ele entendeu, ele sabia que os discípulos não estavam preparados para receber tudo que ele iria dizer. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. O Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Então nós vemos aqui a obra do Espírito Santo sendo feita na humanidade e também na vida do cristão. Isso é maravilhoso. Então nós vamos entender, eu quero também reafirmar que esse curso, ele é baseado nesse livro, O Espírito Santo e os seus dons. Então eu tirei várias partes desse livro, que é o testemunho do pastor Kenneth Hagin, quando ele conheceu verdadeiramente a obra do Espírito Santo. O propósito desse curso é que a igreja, eu queria que toda a igreja estivesse aqui, mas os irmãos que estão aqui, todos vocês entendam a obra do Espírito Santo, entendam quem é o Espírito Santo, entendam também, não só entendimento intelectual, mas recebam também dessa plenitude na vida de vocês. A minha vida foi marcada depois que eu recebi esse batismo com o Espírito Santo, que eu vou falar para vocês agora. Então nós vemos nessa primeira semana o que eu queria que os irmãos fizessem.
que os irmãos não ficassem apenas limitados a domingo, aqui na aula, que você durante a semana, você tivesse um tempo de pedir ao Espírito Santo que derrame sobre a sua vida a plenitude dele. Então nós vemos em João capítulo 3, quando Jesus disse a Nicodemos, nós vemos que a obra do Espírito Santo, ela acontece no novo nascimento. Isso aqui é uma coisa muito importante de a gente entender. Existem dois eventos na vida do cristão. O primeiro, quando você se converte a Cristo, o Espírito Santo passa a habitar em você. Quando uma pessoa reconhece Jesus verdadeiramente, ela passa a ser a habitação do Espírito Santo. Há uma obra sendo realizada, e Jesus fala isso com Nicodemos. Quem era Nicodemos? Um religioso. Ele era um mestre da lei, ele era um chefe da sinagoga, ele conhecia a lei de Moisés, mas ele não conhecia a obra de Deus completa. Então Jesus fala com ele. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Você pode ver que o Espírito com letra maiúscula é o Espírito Santo, e o Espírito com letra minúscula é o Espírito do homem. Quero só relembrar que o homem, ele é Espírito, por quê? Gênesis 1:26, Deus criou o homem em mais semelhança dele. Se Deus é Espírito, nós somos a semelhança de Deus, nós somos Espírito, que temos uma alma que habita no corpo. Esse corpo aqui só serve para estarmos aqui na terra, tanto que quando a gente morre, esse corpo já vira pó novamente, não tem mais finalidade nenhuma. Então o homem é Espírito. Então ele está dizendo aqui que o nascimento carnal, quando nós nascemos do ventre da nossa mãe, não nos leva à vida eterna, é o nascimento natural. Mas quando nós nascemos de novo, significa o seguinte: quando nós reconhecemos a obra de Cristo, nós nascemos com o nosso espírito. E ele continua dizendo: não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos nascidos do Espírito. Então aqui eu queria deixar bem claro para vocês: a obra do Espírito Santo acontece no novo nascimento. Quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo passa a habitar em você. E aí, quando o Espírito Santo passa a habitar em nós, Romanos 8,16, o próprio Espírito testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, esse selo passa a ser claro para nós. Então esse selo é como se fosse uma confirmação que nós recebemos do Espírito Santo. Nós fomos adotados como filhos de Deus. Agora, existe um segundo evento que nós vamos ver agora, que é a obra do Espírito Santo, do batismo no Espírito Santo. Você pode chamar de batismo com o Espírito Santo, você pode chamar também de plenitude do Espírito Santo. Então, quando nós entregamos nossa vida a Jesus, nós recebemos o Espírito Santo, mas nós podemos receber a plenitude, ser cheios. É o mesmo, por exemplo, de você pegar esse copo com água, ele está aqui pela metade, pouco menos da metade. Você pode viver assim, né? Você recebeu o Espírito Santo, ele habita em você, mas você não transbordou dele. Então o Senhor, quando sopra, que eu li com vocês João capítulo 20, versículo 21 e 22, quando Jesus sopra o Espírito Santo, eles não tinham recebido a plenitude ainda. A plenitude, ser cheio, transbordar do Espírito Santo, eles não tinham recebido. E isso vai fazer diferença na sua vida espiritual. Uma coisa é um cristão que tem o Espírito Santo, glória a Deus, isso é muito bom, ele é salvo, né? E a outra coisa é um cristão que é cheio do Espírito Santo. Então nós vemos aqui que há essa obra em que Deus deseja operar em cada crente, e essa obra é subsequente à experiência do novo nascimento. Ela é uma continuação,
Ou seja, você entregou sua vida a Jesus. Eu, por exemplo, entreguei minha vida a Jesus em 1997. Eu recebi a plenitude dia 21 de agosto de 2006. Isso é um dia marcado na minha vida. Ou seja, quase 10 anos depois, eu fui cheio do Espírito Santo. É um transbordar. E aí nós vemos que essa experiência chamada de plenitude do Espírito Santo, ou batismo do Espírito Santo, em Lucas 24, 49, diz a palavra, o Senhor disse, né? Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. E Atos 1, 8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Aqui nós vemos claramente que existem dois eventos. Por quê? João capítulo 20, ele sopra o Espírito Santo. Depois ele fala para eles ficarem em Jerusalém para receber o quê? Uma plenitude. Se o receber do Espírito Santo fosse o mesmo evento de você ser cheio, Jesus não faria isso. Então aqui nós vemos claramente que existem duas experiências que um cristão pode receber. Primeiro, receber o Espírito Santo quando ele nasce de novo, e depois receber a plenitude. Então Jesus, ele disse: fiquem em Jerusalém. Jesus marcou ali um dia na festa de Pentecostes em que se cumpriria Joel capítulo 2, que eu li para vocês. E aí nós vamos ver a narrativa do pastor Kenneth Hagin. O pastor Kenneth Hagin, ele não tinha ainda a experiência da plenitude do Espírito Santo. Ele era um homem de Deus, um pastor, mas ele não tinha ainda sido cheio do Espírito Santo. E ele começa a contar aqui a experiência pessoal que ele teve. Ele diz: eu já tinha dito ao Senhor que acreditava no Espírito Santo, mas que não tinha certeza quanto à parte das línguas. O Senhor falou de novo comigo. O que diz Atos 2,4? Vamos ver? Atos 2,4. E todas as pessoas ali reunidas, diga-se todas as pessoas, ficaram cheias do Espírito Santo. Aqui eram 120 pessoas que estavam no cenáculo, ou seja, 120 discípulos de Jesus. E começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falasse. Então o pastor Kenneth Hagin, ele conhecia a palavra de Deus, um homem de Deus, e o Senhor toca o coração dele. O que diz Atos 2,4? E ele fala: é claro que eu sabia citar de cor esses textos do livro de Atos, mas não é simplesmente porque temos a palavra em nossa cabeça que realmente sabemos o seu significado. Em outras palavras, precisamos ter a revelação da palavra de Deus em nosso espírito para realmente sabermos e compreendermos o significado. Então ele está dizendo aqui que não basta você ter o intelecto, você ler a palavra, não basta isso, você precisa ter revelação da palavra. A palavra escrita, ela é no grego, é logos, e a palavra revelada é rema, R-H-E-M-A, que é a palavra revelada no grego. Ou seja, quando você lê a Bíblia como apenas a palavra logos, vai ser apenas um livro. Mas quando você lê, tendo revelação do que está falando ali para você, você recebe a palavra revelada, que é a palavra rema. Então, ele continua dizendo, citei Atos 2,4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Cheguei até ali e falei de novo, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Exclamei então, agora estou vendo, percebo tudo, está escrito,
ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. E quando eu ficar cheio do Espírito Santo também começarei a falar em línguas, em outras línguas. Então ele teve a revelação que aquela promessa, ela não era isolada para os discípulos, para os apóstolos, para aqueles 120. Essa promessa, ela está sobre a vida de cada um que crê em Jesus, cada cristão. Ele teve essa revelação, ele disse: essa promessa é para a minha vida também. Senhor, assim fica decidida a questão: irei direto à casa do pregador do evangelho pleno e receberei a plenitude, ou receberei o Espírito Santo. Então aqui nós vemos que ele saiu do lugar que ele estava e foi atrás desse pastor, porque a igreja desse pastor conhecia essa plenitude do Espírito Santo. E ele fala que ficar esperando não é uma fórmula para receber o Espírito Santo. Aqui quando eu falo isso, quando ele fala isso, ele não está falando que você não recebeu o Espírito Santo. Aqui ele está falando da plenitude, está falando do batismo com o Espírito Santo. Então você ficar parado, vai acontecer, vou ficar aqui aguardando. Não, ele vai falar aqui que é necessário ter uma postura. Aqui eu não estou falando aqui de você se locomover. Eu vou ter que ir para a igreja tal, eu vou ter que receber o Espírito Santo aqui no auditório da igreja Ousado Amor, eu vou ter que receber no alto do monte. Não, ele está falando aqui da postura do seu coração. Seu coração precisa ser um recipiente pronto para receber essa plenitude. E ele continua dizendo: fui andando, portanto, até a casa pastoral e bati a porta. O pastor do evangelho pleno atendeu. Falei: vim receber o Espírito Santo. Olha a sede desse nome. Ele queria. Isso é o pré-requisito básico para você ser cheio do Espírito Santo. Primeiro, entregar sua vida a Jesus. Segundo, você querer receber a plenitude. Ele disse: filho, você precisa aguardar. Na verdade aqui, ele não era ainda consagrado pastor, ele era um jovem, mas era um homem de Deus. Desde aquele dia até hoje, nunca consegui entender porque uma pessoa mandaria que outra esperasse para receber o Espírito Santo. Então quando ele chega na casa desse pastor, o pastor falou: você precisa aguardar, você precisa esperar. Mas ele não queria, ele queria receber. E aí o pastor fez o quê? Ele começou a argumentar com Kenneth Hagin. Ele disse: alguém pode perguntar, você nunca leu na Bíblia onde nos é dito permanecei? E todos sabem que permanecer significa ficar esperando, certo? Mas não se trata de uma fórmula para receber o Espírito Santo, pois Jesus realmente disse: permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24:49. Era tão necessário que aquele grupo de 120 pessoas reunidas, aqui o pastor Kenneth Hagin falando, no cenáculo, reunidas no cenáculo, estivesse na cidade de Jerusalém, quanto o era que esperasse, de modo que, se o esperar fosse uma fórmula para receber o Espírito Santo, com que direito poderiam ser removido desse versículo o nome da cidade de Jerusalém? Em outras palavras, se ainda é necessário para nós hoje esperarmos ou ficarmos aguardando a fim de recebermos o batismo do Espírito Santo, forçosamente deve ser necessário irmos a Jerusalém para fazermos isso. Além disso, os 120 do cenáculo não estavam esperando no sentido de ficarem prontos e de se prepararem para receber a plenitude do Espírito Santo. Não, estavam esperando a chegada do dia de Pentecostes. O Espírito Santo não seria derramado antes daquela data. Então ele deixa bem claro aqui que esse evento que aconteceu, esse recebimento do Espírito Santo por parte dos discípulos, ele precisou ser em Jerusalém, eles precisaram ficar aguardando. Por quê? Porque Deus marcou um dia, no dia da festa de Pentecostes, para que isso acontecesse. Por quê? Para servir de testemunho para todos aqueles que estavam na cidade, porque essa festa vinham pessoas de todas as nações. Então
O Senhor queria que esse dia fosse marcado também como testemunho para todos que estavam ali em Jerusalém, que o Espírito Santo fosse derramado. Olha só, veja que versículo 9 de Atos 2, vamos ler o 7. Na verdade, vamos ler a partir do 5. Ora, estavam morando em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as partes do mundo. Ao ouvir aquele estrondo, ajuntou-se um grande número de pessoas, olha só, e ficaram maravilhados, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Perplexos e admirados, comentavam uns com os outros: porventura, não são galileus todos esses que estão falando? Porque a Galileia, os galileus eram considerados rejeitados naquela época, porque o judeu considerava ali um povo misto, misturado. E ele fala: como então cada um de nós os ouve falar em nossa própria língua materna? Nós que somos partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia, Panfília, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, e romanos que estão morando aqui, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos nós ouvimos discursar sobre as grandes realizações de Deus em nossa própria língua. Veja que Deus então prepara esse dia para testemunhar para todas as nações daquela época. Praticamente aqui se resume todos os povos daquela época que estavam em Jerusalém. Então havia um propósito para eles aguardarem, para eles esperarem. E o pastor Kent Hagin, ele fala isso para aquele pastor: há um propósito para que haja esse aguardar. Mas ele estava entendendo que não era para ele como cristão aguardar. É isso que ele está ministrando no livro dele. Não é para a gente ficar aguardando receber a plenitude. Nós temos que ir atrás, nós temos que buscar essa plenitude. Então a primeira obra, ela acontece automaticamente. Entregamos a nossa vida a Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Glória a Deus. Agora, para ser cheio do Espírito Santo, nós precisamos buscar. Nós precisamos buscar mais de Deus. E aqui nós vemos, irmãos, que não existe acepção de pessoas. E nós vamos ver ele falando aqui. Se eles estivessem esperando no sentido de se prepararem antes de poderem receber o Espírito Santo, a Bíblia não teria falado quando estavam prontos. A Bíblia teria falado, quando estavam prontos, todos ficaram cheios do Espírito Santo. O texto não diz isso. Em Atos 2, de 1 a 4, a Bíblia diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, ou seja, o tempo de Deus, o dia que Deus marcou, todos ficaram cheios do Espírito Santo. E ele abre parênteses aqui para dizer: trataremos com mais pormenores da questão de ser bíblico, ficar esperando até receber o Espírito Santo. Nós vamos ver isso na semana que vem. Alguém disse: mas ficar esperando deixa a pessoa pronta para receber o Espírito Santo? Não é assim. E ele fala claramente: ficar salvo deixa a pessoa pronta. Diga comigo: se eu for salvo, se eu entreguei a minha vida a Jesus verdadeiramente, coloca a mão no seu coração, fala: eu estou pronto para receber a plenitude do Espírito Santo. Então a Bíblia menciona a única condição prévia para o recebimento do Espírito Santo. Está escrito: para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor Deus vos chamar. Então a promessa do Espírito Santo, ela é para todos que receberam Jesus.
todos. A plenitude, ser cheio do Espírito Santo, é para todos. Todos. E o Senhor, através desse curso, chama de curso, mas o nome apropriado é uma ministração do alto sobre as nossas vidas. O Senhor, através desse tempo, Ele quer que cada semana recebamos porções em nossas vidas. E aí, irmãos, alguns vão ser cheios hoje, alguns vão ser cheios talvez daqui uma semana, vão receber essa plenitude. Eu não sei, vai depender da sua sede de Deus. Dia 15 de agosto de 2006, nós estávamos estudando sobre o Espírito Santo. E eu me lembro que um pastor, ele foi convidado, 15 de agosto é feriado em Belo Horizonte. Ele foi convidado para, através de imposição de mãos, liberar a plenitude do Espírito Santo sobre todos os irmãos ali. A maioria eram líderes, eram irmãos que queriam, né? Tinha um grupo grande de irmãos, não toda a igreja. E eu me lembro que, não me lembro o que ele falou, ele ministrou, mas eu me lembro que ele impôs as mãos sobre a minha cabeça, e eu não senti nada, absolutamente nada. Eu queria, mas eu ainda estava com algumas dúvidas sobre isso. Eu não tinha tido a revelação da plenitude do Espírito Santo. E como eu me converti e fui ensinado que não existe esses dois eventos, existe apenas quando você se converte, o Espírito Santo passa a habitar em você. Mas eu não entendia biblicamente que existe um segundo evento, que é você ser cheio, ou seja, ser batizado com o Espírito Santo. Eu ainda tinha algumas dúvidas no meu coração. E eu me lembro que naquele dia várias pessoas começaram a orar em línguas ali, porque o orar em línguas, irmãos, é uma evidência que a pessoa recebeu a plenitude. Ela foi cheia do Espírito Santo. É uma evidência. E naquele momento eu saí muito triste, muito frustrado ali. Fui para minha casa, mas eu comecei a buscar. E eu falava com o Senhor: Senhor, eu quero receber. Eu ainda falava: Senhor, está na Bíblia, existe essa plenitude, eu quero receber. E eu buscando, vários irmãos como eu não receberam também. E eu me lembro que eu estava ali, 21 de agosto, fazendo meu tempo com Deus, no meu quarto, na minha casa, no meu apartamento. E o Rafael e o Lucas estudavam de manhã, eu deixava eles na escola cedo, voltava para casa, fazia meu tempo com Deus e ia trabalhar. A Cátia também trabalhava numa escolinha, levava a Dominique com ela. Dominique tinha 3 anos de idade, mais ou menos. E eu estava sozinho na minha casa, naquele quarto. Eu me lembro que eu orando, falando com o Senhor, de repente, veio algo sobre mim. Veio uma sensação, algo assim maravilhoso, uma sensação no meu espírito que eu não sei explicar. E ali eu fui cheio do Espírito Santo. E eu comecei a orar imediatamente em novas línguas, e orando, e não conseguia parar de orar, e orando, não queria sair daquele quarto, não queria sair para trabalhar, precisava trabalhar. Eu me lembro que eu saí ali no meu carro, eu coloquei ali um louvor, e eu fui orando em línguas, mais de 1 hora, até chegar no lugar que eu precisava chegar. Ali eu recebi. Então, não quer dizer que você precisa receber a plenitude do Espírito Santo com a imposição de mãos. Nós vamos ver no curso que se recebe com a imposição de mãos. Mas o mais importante é você querer receber, você querer essa plenitude. E eu estava querendo isso. Eu estava querendo ter
uma experiência nova com o Senhor, com o Espírito Santo dele. Porque o Espírito Santo dele é a terceira pessoa da Trindade. E muitas vezes nós não conhecemos a obra do Espírito Santo. E nós não usufruímos desse Espírito Santo que habita em nós, em sua plenitude. Então, eu queria que você agora se colocasse de pé. E nesse momento, você pode sair do seu lugar se você quiser, pode andar pelo auditório, você pode ir para um cantinho aí, e você pode agora conversar com Deus. Quero pedir a nossa irmã Anne que encerre nosso vídeo, por favor. Então,